Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio ou quem está começando a empreender a trazer o seu negócio do físico para o digital. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre formas para você atrair clientes pela internet. E eu já vou te falar que se você fizer isso, você vai sim atingir novos clientes, você vai conseguir também amadurecer os clientes que ainda não estão prontos para comprar ou consumir o seu produto ou o seu serviço. E ainda talvez a melhor coisa de todas é que você vai começar a se diferenciar dos seus concorrentes, gerando mais valor no seu produto, no seu serviço, para você conseguir comunicar dessa forma diferente para esses seus clientes. Então, para a gente começar a falar um pouco disso, eu vou trazer um pouco mais de uma vivência que eu tenho com os clientes novos que vêm falar comigo, que tem esse objetivo de alcançar novos clientes e entende que a internet é uma forma bacana para você começar a fazer isso. Mas uma crença, são duas crenças que são mais comuns na vida desses novos clientes, é que a primeira crença que esses clientes costumam passar para mim é achar que todo mundo já está na internet. Por eles começarem e por a gente utilizar muito as nossas redes sociais e ficar vendo um longo período dentro dessas redes sociais, assistir vários conteúdos dentro dessa rede social, assistir alguns vídeos lá dentro, a gente acha que todo mundo já está fazendo, todo mundo já está produzindo alguma coisa dentro da internet. Então essa é a primeira crença que você precisa quebrar, porque isso não é uma verdade. Nem todo mundo está dentro da internet. Na verdade, são pouquíssimas pessoas que estão utilizando a internet para realmente fazer venda do seu produto ou do seu serviço. Tá? E a segunda coisa é que, tudo bem, eu tenho essa vontade de colocar meu negócio, colocar meu serviço dentro da rede social, dentro da internet, só que isso é muito difícil. Então a segunda crença não é tão difícil quanto você imagina você colocar o seu serviço, o seu produto dentro da internet, dentro das redes sociais. Talvez a palavra que seja não é dificuldade. Talvez a palavra que você deveria utilizar é consistência. Você precisa ser consistente. O grande problema de quem utiliza a internet é que não dá tempo para o tempo agir. Eles acham, porque eles veem as pessoas que estão dentro das redes sociais e você só vê o palco dessas pessoas. O que seria isso? Você só vê o lado bom do que essa pessoa está fazendo. Então as pessoas que aparecem na sua frente, ou a grande maioria das pessoas que aparecem aí para você ver na rede social, são pessoas que já estão há muito tempo lutando para estar na rede social. E por elas terem essa consistência, a própria rede social, independente qual seja essa rede, ela vai mostrar esse conteúdo, esse produto, esse serviço dela. E aí você vai julgar que ela conseguiu algo rápido, mas no momento que ela também estava começando, muito provavelmente você não viu toda essa construção. E muito provavelmente, vamos pensar assim, é como uma construção de uma casa. Quando você começa a ver os muros levantando, ou quando você entra na casa e vê a casa toda mobiliada, e você fala assim, nossa, que bonito que está aquilo. Você não viu quando eles estavam fazendo a base daquela casa, quando eles estavam fazendo as sapatas daquela casa para deixar aquela casa estável, porque estava escondido. Então, se você está começando agora, você também vai precisar disso. E não é que isso é difícil você fazer, não é difícil ir na rede social, trabalhar com a rede social. Você só vai precisar de consistência. Então, você vai ter que fazer durante muito tempo, sem ter tanta audiência como você gostaria. Mas a trabalhar dentro da internet é como uma construção de uma casa, que você vai colocando tijolinho por tijolinho, e cada tijolinho você não perdeu quando você colocou aquele tijolo. Você está construindo o muro. E quanto mais tempo você tem para que você coloca dentro da rede social, dentro da internet, maior e mais forte esse muro fica, e conforme você vai fazendo isso com mais consistência, esse muro começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma, começa a ganhar beleza, e aí você começa a
colher esses frutos que você está plantando nesse momento. Então não é difícil quanto você imagina, você só precisa ter consistência. E não é todo mundo que está dentro da internet fazendo ou vendendo o seu produto ou seu serviço. São muito poucas as pessoas que estão lá dentro. Eu costumo falar assim, que se você olhar em volta, sair da internet e olhar em volta do bairro onde você mora, os amigos que você tem, e começa a perguntar para essas pessoas, muito provavelmente são pouquíssimas pessoas que estão utilizando a internet para vender. E existem pessoas sim que estão utilizando, que estão em volta de você, mas estão nesse começo, nesse fogo de palha. Pode ter muita motivação no começo. Tem que ver se essa pessoa realmente tem consistência, tá bom? Então essas duas crenças, antes da gente falar das formas de atrair os clientes pela internet, essas duas crenças é muito importante que você tire isso de dentro de você, que você liberte essas crenças e entenda que são poucas pessoas que trabalham com a internet para vender o produto ou serviço dela. Então você ainda assim está no oceano, no mar azulzinho, gostoso de você entrar. E não é difícil quanto você imagina. É muito mais fácil, mas você precisa ter consistência. Isso é um problema e também é algo bom, porque a consistência, se você tiver isso, muitas pessoas podem entrar e começar a divulgar seu produto ou seu serviço na internet. Mas a consistência é bom por quê? Porque só o que realmente tem um produto bom, que tem um serviço bom e que confia naquilo que está fazendo, vai persistir. A maioria das pessoas começa e não termina, e aí para, e aí tem que começar tudo de novo se for um outro produto, outro serviço. Então você ter essa consistência vai começar a te diferenciar das pessoas que já utilizam a internet, mas estão no começo. Então, hoje você pode estar no começo, mas a persistência vai fazer com que você construa esse muro até essa casa ganhar forma, e aí você realmente começar a colher os frutos que você sempre quis. E na internet tem muita escala, tem muita gente utilizando a internet. Então, pegue essas crenças que você tem, joga essas crenças fora e acredita, ainda tem muito espaço para crescer, para você conseguir divulgar dentro da internet. E é muito mais simples do que você imagina. Esse vídeo aqui vai te dar um pouquinho de noção do que você deveria fazer ou como você deveria fazer para atrair novos clientes. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente começar a falar um pouco mais e eu escrever para a gente fixar melhor esse conteúdo aí na cabeça, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a falar as formas de atrair clientes pela internet, você precisa entender algo básico, tá bom? Que a maioria das pessoas, o que costuma fazer? E isso eu sei, por que eu sei isso? Porque eu já escutei isso sendo falado por muitos clientes que vêm conversar comigo. Teve até uma cliente, que ela é do mercado financeiro, que ela falou assim, cara, ela veio me contratar, mas antes de qualquer pessoa vir contratar meu serviço, eu faço uma reunião de 1-2 horas, independente de quanto tempo é, mas eu preciso entender quem é aquela pessoa, o que essa pessoa quer. E eu gosto muito de escutar a história de vida, por tudo que ela passou para chegar naquele momento que ela está vindo atrás de mim. Para quê? Para eu entender quais são as reais dores e os reais problemas que ela tem para eu conseguir solucionar isso. E essa cliente veio falar para mim, conforme eu conversei com ela falou assim, eu já procurei algumas pessoas para me ajudar, e agora que eu estou conversando com você, Fernando, eu queria falar uma coisa, na verdade eu queria contar algo que me chateia. E ela falou assim, dessas 4 pessoas que eu conversei, é impressionante que essas pessoas sempre falam para eu mudar o meu produto. Então ela fala de mercado financeiro, então as pessoas sempre falavam para ela fazer uma forma de produto diferente. E ela falou que ficava chateada, que parecia que quando ela conversava com um novo profissional, dava essa sensação que o profissional estava querendo enrolar ela, ou queria tudo que ela fez no passado não serviu de nada, porque sempre estavam querendo mudar esse produto dela. E aí eu falei assim para ela, de tudo que a gente conversou, e é isso que eu costumo fazer com meus clientes, eu não perguntei nada sobre o seu produto. Lembra que eu até falei aqui para vocês? Eu gosto de escutar a história de vida dela. Porque assim, quando você sabe a história de vida sua, você consegue valorizar aquilo que você já viveu
para você conseguir entender melhor tudo aquilo que você tem de poder para conseguir entregar. O que isso significa? Que, por exemplo, mais importante que o seu produto, mais importante que o produto que você tem é a autoridade que você tem e o seu produto fica atrás da autoridade que você é, tá bom? Então, para a gente falar sobre a autoridade que você é, a gente não tem que falar de produto, a gente tem que falar de cliente. Antes de qualquer coisa, vem o seu cliente. Você pode ter sim um produto, mas pensa aqui comigo. Seu produto está aqui. Vou até parar de compartilhar a tela para falar aqui com vocês. Seu produto está aqui, ó. Esse aqui é o seu produto. Vamos supor, seu produto ou seu serviço, tá bom? Vamos supor que você vende celular. Então esse aqui é o seu produto. Aqui tá você. Esse é você, sua autoridade. Então, seu produto, sua autoridade. Então a sua autoridade está na frente do seu produto, tá bom? Só que tem uma coisa na frente da sua autoridade, que é o seu cliente, tá bom? Seu cliente vem primeiro, você vem depois e o seu produto é a terceira coisa mais importante nesse mecanismo de venda, vamos colocar assim. Porque o que acontece? Seu produto é independente que você venda, tá bom? Seu produto ou seu serviço. Então, por exemplo, você vende celular. Se você é profissional e vende celular, você precisa saber as funções que esse celular tem de diferente dos outros celulares, por exemplo, tá bom? Então, a sua autoridade de conhecer o seu produto, isso é extremamente importante. Então, nunca seu produto tem que vir na frente da sua autoridade, tá bom? Nunca você fala, vou vender esse celular é bom, tal. Não. Aqui tem os seus anos de experiência por tudo que você já passou e tudo que você viveu para você falar sobre o seu produto, as qualidades de tudo o diferencial que o seu produto tem. Só que na frente disso tem o seu cliente. Aqui, esse ponto entre cliente e profissional, a gente elimina o produto, ou a gente deixa o produto para um segundo momento. Quando a gente deixa o produto para segundo momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender quem é o meu cliente, o que meu cliente quer, quais são os problemas, as dores. Lembra que eu falei para você que eu conversei com a moça de finanças para eu entender quais eram os problemas que ela tinha, para eu resolver os problemas que ela tinha? Então pensa assim, o seu cliente, se você tem uma loja, se você tem um restaurante, independente do que você esteja, o seu cliente tem os problemas, os desejos, ele tem as coisas que ele quer. Esse é seu cliente. Você é o profissional. O profissional, que é a autoridade, tá? Você precisa entender o que seu cliente tem para pegar toda a autoridade que você tem e embrulhar o seu produto em relação ao desejo e os problemas que esse cliente tem. Quais são as necessidades que esse cliente tem? Então, a primeira coisa de todas as coisas é você entender quem é o seu cliente. Você entendendo quem é o seu cliente, você vai conseguir, vou falar assim, você vai conseguir embrulhar o produto de pacotes diferentes, mas cada pacote que vai chamar a atenção para cada cliente específico. Porque assim, então assim, o produto vai sempre ser o mesmo. Então, independente se você tem um restaurante, se você vende, se você é um profissional liberal, independente do que você faça, tá bom? Você tem um produto final. Aquele é seu produto final. Aquele é seu produto. Você tem uma autoridade, porque se você está vendendo um produto ou um serviço, você tem um tempo, você tem uma experiência por trás disso. Essa experiência é a autoridade que você tem na frente desse seu produto. Então, se você tem uma autoridade, se você conhece sobre aquilo, você consegue entender que aquilo resolve algumas coisas, mas em situações diferentes, em ocasiões diferentes. Para você entender quais são as ocasiões diferentes que você consegue colocar o seu produto para solucionar para o seu cliente? Você precisa entender qual o nível, você tem que classificar, né? Quem é o seu cliente? Então vamos lá aqui comigo. Então você precisa classificar quem é o seu cliente. Então você precisa classificar quem é o seu cliente. Deixa um pouquinho menor aqui.
Então você precisa classificar lá quem é o seu cliente. Quando você classificar quem é o seu cliente, o que significa classificar quem é o seu cliente? Vamos tentar trazer uma outra coisa aqui para vocês. Pensa assim, ó. Uma pessoa, eu vou pôr um exemplo do celular porque eu já estou utilizando o celular como exemplo, tá bom? Então, se uma pessoa, ela quer comprar esse celular, ela já quer comprar esse celular, por exemplo, meu celular quebrou e eu preciso muito comprar um celular e o celular que eu quero comprar é um iPhone e eu sei que eu quero comprar um iPhone porque meu celular quebrou, eu sempre tive iPhone e eu sei que é esse celular que eu quero comprar. Então, se você tem esse primeiro nível, então você entende que esse cliente já sabe o que quer comprar e já está procurando aquilo que ele já sabe que quer comprar. Então, pensando em níveis de cliente, esse cliente é o nível 1. É aquele cliente que já sabe o que quer e não precisa, ele só está procurando sobre aquilo. Ele não precisa de mais nenhuma orientação, ele sabe o que ele quer e sabe como ele quer. É isso que ele quer e pronto, acabou. Tem o segundo nível de cliente. Esse segundo nível de cliente, ele até quer trocar o celular, só que ele não acha que está no momento ainda para trocar, o celular dele ainda está funcionando, trava às vezes, mas não sei, ele quer trocar, mas aí tá meio assim, vou esperar mais um pouco, talvez o celular ainda está funcionando, eu não sei se é o momento certo, então ele quer, mas não quer trocar, ele está naquele impasse, ele vai ou não vai, então ele está nesse ponto, tipo, eu quero, mas não sei se está no momento certo. Esse é o segundo nível de cliente. O terceiro nível de cliente é aquele cliente assim, que não está nem aí com nada. Ele tem lá o celular dele, ele nem pensa nisso, nem está ligando para se ele quer ou não o celular. E dentro do seu negócio ou do seu serviço também existem esses níveis de clientes. Então sim, existem pessoas que já estão procurando o produto ou serviço que você vende e ela está ali procurando. Existem pessoas também que nem sabem que precisam do seu produto ou do seu serviço, mas já estão procurando coisas similares ao seu produto ou seu serviço. E existem pessoas que não têm nem ideia do que existe o seu produto ou seu serviço, também não têm ideia do que aquilo precisa ou serve para ele. Então ele não quer comprar, ele não está nem pensando nisso. Então, se você parar para pensar, isso é o primeiro ponto que você precisa fazer, né, para você começar a atrair novos clientes ali na internet, é você classificar esses níveis de clientes que o seu produto ou seu serviço tem, tá bom? Então vamos colocar aqui os 3 níveis de clientes que tem. Então os 3 níveis de clientes que tem lá é o cliente que tá pronto para comprar. Então esse cliente aqui é o que mais tem, tá? Esse cliente aqui é aquele cliente que já está na internet buscando alguma coisa, já está querendo comprar, já está querendo consumir alguma coisa, ele já está procurando. Então ele está lá na internet procurando. Então esse aqui são clientes que vão comprar, vão comprar o produto ou serviço que você já está falando sobre ele. Então se é um restaurante é quando você já está falando do restaurante. Se é sobre celular é quando você já está falando do celular. Se é sobre um tênis é uma pessoa que já fala só sobre tênis. Se é uma pessoa da área da saúde, sei lá, um dermatologista, é uma pessoa que está falando sobre tratamento de pele. Então esse cliente já está pronto para comprar, ele já está buscando aquele produto, aquele serviço que você está anunciando. Existe o outro nível de cliente, o segundo nível do cliente, que é aquele cliente que ele até quer, mas não acha que está no momento correto ainda. Foi o exemplo do cara que tem o celular, ele está travando às vezes, ele está até aqui pensando que quer comprar, mas não acha que não está no momento correto ainda. Ele ainda tá avaliando ainda se ele compra ou não, tá bom? Então ele dá uma olhadinha, ele para um pouco, então tem esse segundo nível de cliente. O terceiro nível de cliente lá que a gente falou é aquele cliente que não está nem aí com nada. É o cliente que acha que não está precisando do seu produto, do seu serviço, também não está procurando o seu produto, do seu serviço. É o cliente que nem sabe que quer comprar o seu produto ou seu serviço. E esses são os 3 níveis de clientes. Então, como eu falei, você precisa utilizar aí o seu tempo de experiência e fazer uma pesquisa, fazer uma análise. Se você já tem um tempo dentro do mercado que você está, tenta pensar um pouquinho quais são os níveis e como é essa pessoa.
como é a pessoa que já quer comprar o seu produto, então é uma pessoa que já está ali diretamente buscando isso, e como você consegue falar com as pessoas que ainda não tem essa noção, não tem essa... Ele até está buscando alguma coisa, mas ele não acha que está pronto, então ele está meio que ali, eu quero, mas não quero. E como esse outro nível de clientes que não tem nem ideia, que precisam do seu produto ou do seu serviço. Vou usar de novo o exemplo do celular para você entender. Então assim, o cliente está procurando celular, então ele vai ver imagens de celulares e ele já vai diretamente pesquisar sobre celulares. É isso que a pessoa vai lá, procurou na internet e vai comprar isso. Beleza. Agora, como eu vou falar com pessoas que até querem alguma coisa, mas não acham que está no momento certo ainda? Por exemplo, a pessoa que já está pronta para comprar, ela só vai ver imagens, ela vai ver fotos antes e depois, ela vai ver o processo do serviço direto, ela vai ver, por exemplo, fotos do celular e vai procurar celulares, vai procurar promoções, ela vai procurar sobre isso. O cliente que nem sabe que precisa do seu produto, mas está procurando, né? Como que a gente pode conversar com ele levando em consideração ou pensando como o celular? Por exemplo, se eu falo sobre as qualidades da câmera que esse celular tem, se eu falo sobre a importância da memória que esse celular tem, o tempo de bateria que esse celular tem, a resistência que esse celular tem, a velocidade que esse celular tem, se eu começo a falar sobre esses benefícios que esse celular tem, se eu começo a falar sobre os diferenciais, alguns mecanismos únicos que tem dentro desse celular, algumas coisas que vão ajudar, por exemplo, eu posso utilizar o celular para pessoas que utilizam a internet, ou pessoas, por exemplo, se eu vendo o celular e eu quero utilizar esse celular para falar um pouco mais com pessoas que são donos de negócio, eu falo sobre a qualidade da filmagem, e é desse jeito que eu falo com as pessoas que até querem comprar, mas ainda estão em dúvidas. Então eu começo a trazer essa pessoa mais para próximo do produto ou do serviço que eu estou vendendo. Então desse jeito eu consigo falar com essas pessoas que até estão buscando alguma coisa, mas não acham ainda que está no momento certo. E aí a importância de você conseguir classificar esses níveis de clientes que o seu negócio tem é conseguir fazer com que as pessoas... Existem sim pessoas que já estão prontas para comprar de você, mas também existem pessoas que ainda não estão tão prontas para comprarem de você. E você falar com mais pessoas, você consegue entender que você começa a abrir um pouco mais para você abraçar uma quantidade maior e atrair clientes diferentes quando você começa a falar sobre o seu produto. Então isso é o segundo nível do cliente. Agora, falando ainda do celular e utilizando o terceiro nível de cliente, que são os clientes que não sabem, que querem comprar o seu produto, por exemplo, eu posso falar com donos de restaurante que não tem ideia que precisa de um celular, tá bom? Eles estão pensando de como fazer lá a comida deles, por exemplo. E eu fazendo alguns vídeos de comida com o celular. Eu faço os vídeos de comida com o celular, eu mostro como valoriza a comida, eu começo a falar sobre a qualidade de utilizar alguns filtros para tirar as fotos dessa comida, eu começo a falar sobre como que eu consigo expor essa comida melhor, como o cliente vê essa foto mais bem tirada. Então eu começo a falar com essas pessoas que nem sabiam que precisavam de um celular, elas só achavam que precisavam de comida. Fazer comida. E aí, com esse nível de conteúdo, eu começo a despertar a vontade de pessoas que nem imaginavam que precisavam comprar um celular. Então, assim, dentro do seu negócio, então eu vou repetir, dentro do seu negócio existem níveis de clientes. Clientes que já estão prontos para comprar o produto ou serviço que você vende. Clientes que ainda não estão prontos, mas estão buscando produtos ou serviços similares ao seu, e aqueles clientes que não têm ideia que precisam do seu produto ou do seu serviço. Aqui você precisa entender quem é o seu cliente. Isso é extremamente importante, porque essa é a primeira parte para você começar a entender o que e como falar na sua rede social ou na internet.
E quando você entender isso, esses níveis de clientes, você começa a abraçar muito mais clientes. Você começa a ter uma margem de clientes muito maior. Não é só as pessoas que querem comprar de você. Você também está falando com as pessoas que acham que querem e as pessoas que nem imaginam que querem comprar os produtos de você. Mas você começa a criar alguns gatilhos, algumas coisas dentro do seu conteúdo, dentro das suas redes sociais, para você atrair essas pessoas. Então, quando você faz isso, você começa, quando você consegue diferenciar esses níveis de clientes do seu negócio, do seu serviço, você começa a falar na língua que o cliente vai entender. Porque você vai conseguir atrair um número maior de clientes e de clientes diferentes. Você não vai estar mais falando apenas para as pessoas que querem comprar o seu produto ou seu serviço. Lembra que eu falei para você que tem o produto, autoridade e você profissional. Produto, vamos lá de novo. Produto, autoridade, que é você, e tem o seu cliente. O seu cliente vai ter aqueles 3 níveis de cliente, aquele que já está procurando o produto ou serviço, esse vai ficar mais fácil para você vender. Ele vai estar diretamente procurando o produto ou serviço que você vende. Mas tem aquele segundo nível de cliente, que é o cliente que ele não sabe ainda que está pronto para comprar. Ele até busca alguma coisa similar, mas ele não sabe o que quer comprar de você. Quando você, profissional, começa a colocar autoridade e falar um pouco mais sobre as funcionalidades ou os diferenciais do seu produto ou do seu serviço, esse cliente começa a despertar a vontade de comprar. Então, você está falando com outro nível de cliente. Quando você fala com esse terceiro nível de cliente que não tem ideia, que quer ou precisa do seu produto ou do seu serviço, você começa a colocar essa autoridade falando sobre isso, esse terceiro nível de cliente começa a gerar você começa a falar dessa língua, que esse cliente vai entender. Por exemplo, que eu dei o exemplo aqui do cara que é um dono de um restaurante, que ele estava pensando em comida, e aí você fala que esse celular aqui é extremamente bom para você fazer os vídeos, e você mostra esses diferenciais, e esse cara que só achava que precisava de comida, ele começa a falar, opa, eu acho que eu preciso de um celular para filmar minha comida também. Então você começa a despertar essa vontade de comprar o seu produto ou serviço de uma pessoa que não tinha ideia que precisava do seu produto ou do seu serviço. E aí quando você faz isso, você começa a falar com mais pessoas e, como eu te falei, você começa a usar a linguagem que ele vai entender. Lembra que eu falei assim para você? Você começa a embrulhar o seu produto, o seu serviço com a embalagem que vai chamar a atenção do seu cliente nesses diferentes níveis. E quando você fala nesses diferentes níveis, é muito provável que quase com certeza você vai começar a abranger, vai começar a atingir pessoas diferentes. E eu tenho que te falar uma coisa, que a maioria das pessoas, elas que utilizam as redes sociais para vender, e como eu falei, são muito poucas pessoas, além disso, essas pouquíssimas pessoas, a maioria, 90% dessas pessoas, elas só falam com esse primeiro nível de cliente, que são pessoas que já querem comprar o produto ou serviço dela. E se você também utiliza rede social, se você também está utilizando a internet, é muito provável que você só também está falando com esse primeiro nível de cliente. E se você só está falando com esse primeiro nível de cliente, você só está disputando. A disputa é muito acirrada, vou colocar assim, mas é muito desleal também. Por quê? Você só está buscando clientes que já querem comprar o seu produto ou o seu serviço, então você só está falando com essas pessoas e essas pessoas já estão buscando isso. Como você não dá profundidade, você não coloca a sua autoridade, o seu conhecimento em cima desse produto ou do seu serviço que você vende, você está disputando com outros profissionais. E aí essa pessoa tá perguntando preço, tá indo atrás de preço. Então pode acontecer, e isso acontece com alguns clientes que eu converso, tá? Que muitos, até ela está trabalhando na internet e muitas pessoas entram em contato com ela, mas essas pessoas entram em contato com ela só para perguntar quanto custa, qual é o valor ou para tirar dúvida. Por quê? São pessoas que já estão atrás do produto, do serviço e estão buscando com várias pessoas diferentes. E como essas pessoas que estão trabalhando na internet, elas não estão falando ou gerando
aumento do nível de consciência desses potenciais clientes, ela também não está gerando valor. E se elas não estão gerando valor para esses clientes só vão buscar por causa do preço. Então vai ter sim bastante gente buscando, entrando em contato, mas está esperando uma promoção, está esperando, só quer saber o preço, porque o vizinho, outro cara que ele entrou em contato, o preço está mais barato, ou está ao mesmo preço, então ela vai esperar mais um pouquinho, porque pode acontecer de ter uma promoção, então essa pessoa está atrás disso. Quando você entende como conversar com esses diferentes níveis de clientes que o seu negócio ou o seu serviço tem, você começa a se posicionar de uma forma diferente. E esse se posicionar de uma forma diferente começa a te diferenciar dos seus concorrentes. Porque você começa a falar além das pessoas que já estão buscando o seu produto, também com as pessoas que nem querem comprar, mas não sabem ainda, não acham que está no momento certo, e também aquelas pessoas que não têm ideia que querem comprar. Só que quando você começa a falar nessa língua que essas pessoas entendam, até aquele cliente que já quer comprar e já está buscando, ele começa a ver esses conteúdos que você está falando para pessoas que têm níveis de consciência mais baixos do que o seu cliente. Essa pessoa começa a também ver o que você está fazendo como gerar valor na vida dela. Por quê? Você está ensinando alguma coisa, está mostrando alguma coisa, você está empregando valor naquele conteúdo, naquele que você está falando para outras pessoas. E quando você faz isso, todos os clientes que entram dentro da sua rede social para buscar e para ver o produto que você está vendendo, essas pessoas elas começam a entender que o seu produto não é mais... elas começam a não relacionar o seu produto apenas com o preço. Elas começam a ver o valor que você traz para a vida delas. E aí, conforme você vai gerando esses valor na vida dessas pessoas, com esses conteúdos informativos, os seus clientes começam a aumentar o nível de consciência em relação ao seu produto ou seu serviço. E aí você começa a despertar esse desejo de compra que esses clientes têm em relação ao seu produto ou seu serviço. E isso começa a montar, lembra aquele murinho? Você começa a colocar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, e aí aquilo começa a criar um corpo, começa a ter mais força, começa a ser mais resistente. Só que você precisa dessa consistência. Você precisa sim entender quais são os seus níveis de clientes, porque sempre vão ter, e quanto mais consciente você ir atrás desses diferentes clientes, quanto mais consciente você fizer isso, mais entendimento você vai ter deles. E quanto mais entendimento você tiver deles, melhor serão os seus conteúdos para você conseguir atingir esses níveis de clientes diferentes. Por quê? Vai ser uma bola de neve, ou vai ser uma máquina, ela vai começar a rodar sozinha. Porque quanto mais conteúdo você fizer para esses diferentes níveis de clientes, mais perguntas ou mais clientes de níveis diferentes vão vir falar com você. E quanto mais pessoas vierem falar com você, mais conhecimento sobre esses diferentes níveis de clientes você vai ter. E aí melhor serão os seus conteúdos para você fazer isso. Então, com a consistência, lembra que eu falei lá da crença? Com a consistência, cada vez melhor o seu falar com seus diferentes níveis de clientes vai ser melhor. E quanto melhor você falar, maior despertar de desejo você vai conseguir fazer com esses seus clientes. E aí sim, você vai conseguir atrair clientes pela internet e clientes de diversos níveis de consciência. Porque você vai entender sobre o seu produto, vai colocar a sua autoridade e você vai entender quais são os desejos, as dores, as necessidades que o seu cliente tem para você pegar a sua autoridade e embrulhar o seu produto na melhor embalagem, no melhor pacote em relação a esses diferentes níveis de consciência do seu produto ou do seu serviço, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer essas dúvidas para vocês. E se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, que vai ajudar essa pessoa de alguma forma, então compartilhe, encaminhe esse conteúdo para essa pessoa. Isso vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.